Levantamento inédito do censo do IBGE aponta que Brasil tem 1.300.000 quilombolas. Caixa Econômica começa a depositar o dinheiro do lucro do ano passado na conta do Fundo de Garantia dos Trabalhadores. Rebelião em presídio de segurança máxima do Acre termina com 5 mortes. No Paraná, pelo menos 8 pessoas morrem na explosão de um armazém de grãos. Temperatura deste mês já é a mais alta dos últimos 120.000 anos. Mais de 4 milhões de brasileiros tiveram que deixar suas casas por causa de desastres naturais nos últimos 10 anos. Levantamento aponta que cuidar do bem-estar dos trabalhadores dá lucro às empresas. E o vídeo de um garotinho emocionado mostra a importância de abrir os braços para a paternidade socioafetiva. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Explosões em um galpão de secagem de milho no Paraná deixou 8 pessoas mortas, 7 haitianos e um brasileiro. Um homem também de origem haitiana segue desaparecido. O local é um grande reservatório onde são armazenados produtos agrícolas. O caso aconteceu na tarde de ontem na cidade de Palotina, no oeste do Paraná. Moradores da região relataram ter sentido o tremor causado pelas explosões. Esse tremor foi sentido em um raio de 8 quilômetros. O Corpo de Bombeiros, porém, afirmou que não há risco para a população que está nos arredores e a movimentação das construções ocorreu pelo deslocamento de ar que se deu após o incidente. Ao todo, 11 pessoas ficaram feridas no acidente. Ainda de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde paranaense, das pessoas que se feriram, 9 estão em estado grave. Todas foram encaminhadas para os hospitais da região. As buscas pelo desaparecido seguem de maneira intensa, agora com a utilização de um aparelho de escaneamento 3D e um drone de grande resolução. Além disso, tem sido feita a retirada dos grãos de maneira mecânica, com o equipamento utilizado removendo 300 toneladas por hora. Segundo informações repassadas à imprensa, a quantidade de grãos é imensa, cerca de 10.000 toneladas, e o resgate pode demorar 30 horas para ser concluído. Segundo informações repassadas à imprensa, a quantidade de grãos é imensa, cerca de 10.000 toneladas, e o resgate pode demorar 30 horas para ser concluído. Além disso, foram mobilizados ao todo 49 oficiais e 4 cães para auxiliar nas buscas. Em nota, a Cevale, empresa dona do galpão onde ocorreu o acidente, disse que está colaborando com as forças de segurança. O Ministério do Trabalho e a Polícia Civil do Paraná instauraram um inquérito para investigarem as causas das explosões. Terminou a rebelião no presídio de segurança máxima Antônio Amaro Alves, em Rio Branco, no Acre. 5 pessoas morreram depois de mais de 24 horas de tumulto, que contou até com um policial feito refém. A rebelião, que teve seu início na manhã de ontem, teria começado por 26 presos, quando policiais penais faziam inspeção de segurança em um dos pavilhões. Já no período da noite, o governo estadual do Acre disse em nota que o governador em exercício, Luiz Gonzaga, havia solicitado ao Ministério da Justiça a presença da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária para dar apoio no restabelecimento da ordem no presídio. O governo pediu o envio de 40 policiais penais para reforçarem as ações. O fim do motim foi anunciado apenas hoje, mais de 24 horas depois, pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. A Polícia Civil está no local para a identificação dos corpos. A pasta afirmou ainda que 2 reféns, um policial penal e um detento, que trabalhava como faxineiro, foram liberados. Além dos 5 mortos,
o governo do Acre afirmou que um policial penal acabou ferido. Ele foi atingido por um tiro de raspão na região do globo ocular e teve de ser encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. No início da noite, o agente estava em estado estável, sem risco de morte. Ainda conforme o governo, 2 presos ficaram feridos durante conflito interno entre detentos de organizações criminosas rivais e também foram encaminhados ao pronto-socorro, sendo que um deles havia recebido alta. O motivo da rebelião ainda não foi informado. O Brasil tem mais de 1 milhão de quilombolas. A população está espalhada em mais de 1.600 municípios, o maior número na Bahia. Os dados são do censo do IBGE, que pela primeira vez contou os descendentes dos escravos. 1.327.802 pessoas. Essa é a população quilombola no Brasil. O número representa 0,65% do total de habitantes no país. Esse povo tradicional, reconhecido pela Constituição de 88, vive em 473.970 domicílios localizados em 1.696 municípios brasileiros. O Nordeste concentra 68% dos quilombolas e praticamente 1/3 dessa população vive no estado da Bahia. São 397 mil pessoas. O segundo estado com maior concentração de quilombolas é o Maranhão. Bahia e Maranhão juntos reúnem mais da metade da população quilombola do país. No Acre e em Roraima não foram localizadas comunidades quilombolas, segundo o IBGE. O censo também detectou que nas casas com pessoas quilombolas, a média de moradores é mais alta que a nacional e a porcentagem de domicílios e de pessoas quilombolas é exatamente a mesma, 0,65%. Com isso, a gente vê um equilíbrio entre a participação das pessoas quilombolas na população residente no Brasil e dos domicílios com pelo menos um morador quilombola também na participação total de domicílios do Brasil. É importante salientar que a média de moradores quilombolas nos domicílios onde a gente tem pelo menos uma pessoa quilombola residindo é de 3,17. Ela é superior à média nacional, que é de 2,79 pessoas. E isso se repete em todas as grandes regiões e em todas as unidades da federação, com exceção do Distrito Federal, que fica ligeiramente abaixo. Então a gente denota uma média de pessoas por domicílio, onde a gente tem pelo menos um quilombola superior à nacional. A pesquisa inédita realizada pelo IBGE através do censo apontou que a maioria dos quilombolas vivem em áreas que não são demarcadas. Foram localizados 494 territórios quilombolas em 25 unidades da federação. Em 1.655 municípios, essa população vive em territórios que não são oficialmente delimitados e em apenas 326 cidades, os quilombolas habitam em terras demarcadas. Além disso, o censo mostrou que apenas 4,3% dos quilombolas vivem em áreas que possuem titulação. Isso significa que do total de população quilombola residente no país, 57.442 pessoas receberam o título de suas terras, das terras que tradicionalmente ocupam. Percentualmente, isso corresponde a 4,33% da população quilombola. Então, da meta constitucional de reconhecimento e titulação dos territórios das comunidades quilombolas, 4,33% da população quilombola receberam os títulos oficiais por parte do Estado. Essa foi a primeira vez que o censo contou e investigou as características e a localização dos quilombolas no Brasil. A inclusão desses povos nos dados oficiais do país reconhece a existência no presente de uma comunidade tradicional e possibilita a elaboração de políticas públicas específicas e a busca de direitos básicos para essa população. O desmatamento na Mata Atlântica caiu 42% nos 5 primeiros meses deste ano. Foram 5.000 hectares a menos do que os registrados no mesmo período de 2022.
Os dados são de um boletim do Sistema de Alertas de Desmatamento que ressaltam que, embora os dados sejam positivos, ainda devem ser analisados com cautela, por serem apenas parciais e de um curto período. Para saber se o desmatamento na região está realmente em tendência de queda, será preciso observar dados do ano todo. Segundo o boletim, a queda no desmatamento é notável em grande parte dos estados, principalmente aqueles que tiveram maior área desmatada no ano passado, como Minas Gerais, Bahia, Paraná e Santa Catarina. O que mais chamou a atenção foi a melhora da situação em Santa Catarina e no Paraná, estados que costumam registrar altos níveis de desmatamento. Já no Espírito Santo, Pernambuco e Rio Grande do Sul, houve pequena redução, mas não tão significativa, do desmatamento. Portanto, esses estados foram considerados em situação estável pelo levantamento. Por outro lado, o desmatamento aumentou no Rio Grande do Norte, em São Paulo, em Sergipe e em Alagoas. Já em relação à quantidade de alertas de desmatamento no mesmo período, a queda foi de 14%, passando de mais de 2.500 no ano passado para 2.156 esse ano. Para a organização não governamental, o veto da medida provisória número 1150, que fala sobre a proteção da vegetação nativa, e um parecer da Advocacia Geral da União, que estabeleceu que a Lei da Mata Atlântica deve ser aplicada em áreas de preservação, foram fundamentais para a queda desses números. Além do risco de ocasionar sérios acidentes, o furto de energia elétrica encarece a conta de quem não comete o crime. Só no primeiro semestre deste ano, o prejuízo da concessionária com os chamados gatos foi de cerca de 20 milhões de reais. De janeiro a junho, a concessionária identificou 4.700 ligações irregulares, os chamados gatos de energia. O volume seria suficiente para abastecer 93 mil residências, um prejuízo de 20 milhões de reais. Quem furta energia elétrica prejudica toda a sociedade, porque o prejuízo é dividido entre todos os consumidores e o poder público também deixa de arrecadar com os impostos incidentes sobre a tarifa. Os custos da concessão da Energisa Mato Grosso do Sul são rateados pelos clientes da Energisa Mato Grosso do Sul. Ou seja, aquele que está pagando a conta certo acaba pagando um valor a mais por aquele que está furtando energia. O outro ponto que são a questão dos tributos e impostos arrecadados. Só neste primeiro semestre foram mais de 20 milhões que foram deixados de ser arrecadados, que poderia ter sido convertido para a própria população, como segurança pública, saúde, educação e outros benefícios que os tributos e impostos trazem para a população. Os furtos de energia também podem provocar acidentes que podem levar à morte. Uma unidade consumidora que está com furto de energia, ela não está passando pelo sistema de proteção da distribuidora. Consequentemente, ela coloca as pessoas que estão naquela unidade em risco e a todos que estão à sua volta. Todos os canais de atendimento da concessionária estão disponíveis para denúncias. O WhatsApp, pelo nosso aplicativo Energisa On, pela internet ou pelos canais tradicionais, como o nosso call center ou a nossa agência de atendimento, o cliente pode fazer a denúncia e nós vamos investigar com total anonimato. Furto de energia é crime e com a possibilidade de detenção de 4 a 8 anos. E a seguir, a Caixa começa a depositar o dinheiro do lucro do ano passado na conta do Fundo de Garantia dos Trabalhadores. E ainda, levantamento aponta que cuidar do bem-estar dos trabalhadores dá lucro para as empresas. A Caixa Econômica Federal começou a fazer hoje o depósito do lucro do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta dos trabalhadores. 132 milhões de trabalhadores receberão na conta do FGTS parte do lucro do Fundo de Garantia referente ao ano de 2022. A Caixa Econômica Federal vai repassar um total de 12 bilhões e 700 milhões de reais aos beneficiários. E o valor depositado em cada conta é proporcional ao saldo de cada trabalhador em 31 de dezembro de 2022. O valor devido é de aproximadamente R$ 2,46 a cada R$ 100
em saldo. Portanto, o trabalhador que tinha um saldo de R$10 mil no final do ano passado receberá R$ 246,15. Os depósitos começaram a ser feitos nesta quinta-feira e seguem até o dia 31, próxima segunda. Recebem aqueles que tinham saldo no Fundo de Garantia no final do ano passado. Quem começou a trabalhar este ano com carteira assinada fica fora deste rateio. Para consultar o saldo do FGTS e o valor depositado, basta acessar o aplicativo do FGTS no celular ou entrar em contato com a Caixa Econômica Federal. Vale destacar que este valor não pode ser sacado. As regras não mudaram e o trabalhador pode acessar o dinheiro do Fundo de Garantia em caso de demissão sem justa causa, para a compra da casa própria, em hipóteses de desastres naturais, doenças graves, ao completar 70 anos ou em caso de aposentadoria. O Brasil abriu 157 mil vagas de trabalho com carteira assinada em junho. O número divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho é baseado no CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No semestre equivalente de janeiro a junho, o saldo representa pouco mais de 1 milhão de empregos oferecidos. No mês, os 5 grupos de atividades econômicas registraram saldos positivos em serviços, agropecuária, construção, comércio e indústria, principalmente na indústria de transformação. Já por região, o Sudeste está no topo, seguido por Nordeste, Centro-Oeste e Norte. O salário médio real de admissão em junho foi de R$ 2.015,04 e o perfil dos trabalhadores foi maior para as mulheres, com 55 mil contratações. O último levantamento da Serasa apontou que em abril o Brasil criou quase 300 mil novas empresas. Destas, 225 mil eram MEIs. O que os microempreendedores individuais mais abriram foram negócios do setor de serviços. A vantagem do MEI é pagar menos impostos, enfrentar menos burocracia e ter menos gastos com os empregados. Um levantamento feito em vários países revelou os 2 lados positivos dos cuidados com o bem-estar dos trabalhadores. As empresas ganham mais e quem executa as tarefas diz que esse tipo de atenção acaba sendo tão importante quanto um bom salário. Você sabia que incentivar a prática de atividades físicas, até mesmo de baixo impacto, apenas 5 vezes por mês, faz bem não somente aos funcionários, mas principalmente às finanças das empresas? Tal medida gera uma redução de 35% nos custos de saúde das companhias. Nada mal, não é verdade? E no levantamento realizado pela maior plataforma de bem-estar corporativo do mundo, foram ouvidos mais de 2.000 líderes globais de recursos humanos. Os benefícios para as empresas e funcionários são muitos. Para se ter ideia, 90% das corporações que medem os resultados dos programas de bem-estar veem um retorno positivo dos investimentos. O cofundador da plataforma e vice-presidente de parceria, João Barbosa, explica o estudo. A ideia do Gympass qual é? É promover esses programas de qualidade de vida que vão desde atividade física, atividades com psicólogo, programas de nutrição, mudança de hábito, tudo relacionado a bem-estar. A gente conseguiu consolidar tudo isso para poder demonstrar com todos os números, toda a metodologia que sim, programas de qualidade de vida são um investimento e geram um grande retorno para as empresas. A pesquisa foi aplicada em 9 países, incluindo Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. Outros dados do estudo também chamam a atenção. As empresas observaram que os programas de bem-estar são muito ou extremamente importantes para a satisfação, retenção e aquisição de talentos. No Brasil, os gestores são ainda mais otimistas com os impactos dos programas de bem-estar nas organizações. 97% das empresas brasileiras já registram resultados positivos. O mesmo percentual de líderes defendem as ações de bem-estar dos colaboradores.
Barbosa considera que os dados consolidam a visão dos líderes corporativos no Brasil e no mundo de que as despesas com o bem-estar da força de trabalho representam investimento e não gasto. A empresa consegue justificar esse investimento com redução da sinistralidade em planos de saúde, redução do absenteísmo, redução de turnover, para que não somente a empresa faça algo que seja positivo e importante para o colaborador, mas ela também tenha um benefício financeiro, um retorno desse investimento para o colaborador. Outro estudo recente do Gympass revela o ponto de vista dos funcionários sobre o tema. 83% acreditam que o bem-estar é tão importante quanto o salário. O levantamento foi feito com mais de 9 mil pessoas em 9 países. A perspectiva de qualidade de vida é um fator fundamental nas decisões que os colaboradores tomam em relação à carreira. 85% permaneceriam em um cargo se a empresa priorizasse o bem-estar e 77% deixariam o emprego que não valoriza a questão. Ou seja, o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional é a meta a ser alcançada pelos trabalhadores. Quando a gente fala de saúde mental, tudo isso é uma conjunção de fatores para você estar bem fisicamente, se alimentando bem, psicologicamente bem, um ambiente seguro para se trabalhar. Esses programas de bem-estar, quando são programas muito flexíveis, oferecem uma gama, uma diversidade de serviços para o colaborador, eles contribuem com a redução de custo e aumentam a atração e retenção de talentos dentro das organizações. A taxa de juros bancários em junho sofreu a primeira queda desde dezembro do ano passado. Em média, fechou o mês passado em 44,6% ao ano. Segundo o Banco Central, até o rotativo do cartão recuou 17 pontos percentuais e está em 434% ao ano. O que continuou na contramão foi o cheque especial, que subiu 3 pontos para 133% ao ano. O preço das carnes caiu em média quase 6% no primeiro semestre do ano. O balanço da Escola da Agricultura da Universidade de São Paulo foi feito com base no IPCA, Índice Oficial de Inflação do país. O que aconteceu foi o melhor exemplo da tão conhecida lei da oferta e da procura. Os produtores aproveitaram a pandemia para aumentar os preços e ampliar os rebanhos. Estava dando lucro, mas com a renda em baixa e a incerteza em relação aos empregos, os consumidores passaram a comprar menos. Trocaram o cardápio e passaram a levar mais frango para casa. Com mais procura, aconteceu o inevitável. O quilo chegou a subir 50%. Nova troca, agora pela proteína do ovo. É por isso que também está ficando mais caro. E como até a China passou a importar menos por causa da dificuldade dos cidadãos na hora de ir ao supermercado, porque o problema é mundial, a carne bovina passou a cair. Em muitos lugares não aparece na tabela do açougue, mas em média a picanha até ficou mais em conta. Ainda custa muito, mas sofreu uma acomodação. No mercado financeiro, os investidores avaliaram uma série de indicadores, além de repercutirem a decisão de juros do Banco Central Europeu e a divulgação do PIB dos Estados Unidos, que ficou bem acima das expectativas de mercado. O dólar fechou em alta de 0,66%, fechando em R$ 4,75. Já a Bolsa de Valores fechou em forte queda de 2,10% aos 119.989 pontos. Depois da Coreia do Sul, o Ministério da Agricultura e Pecuária está em Tóquio para dar continuidade à missão que busca promover a produção sustentável do Brasil com a possibilidade de investimentos estrangeiros para o setor. O deputado Davi Soares faz parte da comitiva. Nesta quarta-feira, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, acompanhado de uma comitiva com representantes do setor e parlamentares, entre eles o deputado federal Davi Soares, deixou a Coreia do Sul e seguiu para Tóquio, no Japão, dando continuidade à missão do Ministério na Ásia. Impulsionar a produção sustentável, atrair investimentos estrangeiros e contribuir para a segurança alimentar estão entre os objetivos desta série de encontros. Agora, no Japão,
O desafio é reforçar os protocolos de segurança e pontuar como o sistema de defesa sanitária brasileira atua nas exportações, já que as importações de frango dos estados de Santa Catarina e Espírito Santo foram temporariamente suspensas após a confirmação de casos de gripe aviária em aves de subsistência. Depois do primeiro dia de encontro entre representantes dos dois governos, o deputado Davi Soares falou sobre a importância da parceria do Brasil para o Japão. Na pauta está a tão desejada liberação pelo governo japonês das exportações de carne suína, carne bovina, frango, ovos para o mercado japonês. Há um motivo, uma inflação que antes desconhecida pela população japonesa após a guerra da Ucrânia, e atingindo forte o bolso das famílias japonesas, e o governo local procura alternativa. O Brasil tem escala, tem produtos e tem rastreabilidade, o que vai trazer segurança nas exportações brasileiras. E segundo, eu conversava com o ministro Carlos Fávaro, está vendo com bons sinais a tão desejada liberação das exportações brasileiras pelo governo japonês. A delegação do Ministério da Agricultura encerra sua visita ao Japão no próximo sábado e a próxima parada vai ser na Arábia Saudita. E veja a seguir, a temperatura deste mês já é mais alta dos últimos 120 mil anos. E ainda, mais de 4 milhões de brasileiros tiveram que deixar suas casas por causa de desastres naturais nos últimos 10 anos. Um novo método cirúrgico para tratar a arritmia cardíaca tem prometido maior qualidade de vida e recuperação mais rápida após o procedimento. A fibrilação atrial é a arritmia cardíaca responsável por 33% de todas as internações por arritmia no Brasil. Às vezes, aquele distúrbio de ritmo do coração que o coração bate de maneira lenta e aqueles distúrbios que o ritmo do coração ele bate com uma frequência mais alta, acima de 100 batimentos. Recentemente, um novo procedimento tem sido realizado para tratar o problema. Então, quando eu chego na região que eu quero abordar, que são as 4 veias pulmonares, 2 de cada lado, eu com catéter balão, posiciono o catéter na posição correta, inflo o balão e faço aplicações em média de 3 minutos. Após o procedimento, é possível suspender o uso de anticoagulantes e os exames de controle do nível de coagulação. Os pacientes são mantidos com medicações mais simples e podem retornar à sua vida normal em poucos dias. Esse procedimento ainda não é feito pelo SUS, apenas por plano de saúde ou particular. Aqui no Mato Grosso do Sul, o Hospital da Unimed realizou os primeiros procedimentos há 9 meses atrás e o Hospital do Coração há 2 semanas atrás. Estima-se que 10% dos indivíduos acima de 75 anos possuam a doença. Com o envelhecimento da população, espera-se um crescimento expressivo da fibrilação atrial, sendo cada vez mais importante novos procedimentos. Se a gente pegar a técnica anterior, eram procedimentos que demoravam 4, 5 horas e com algumas complicações consideradas sérias. Esse procedimento ele cai para metade do tempo, ele vai um procedimento de 2 horas, 2 horas e meia e com complicações numa escala bem menor, com o paciente tendo uma recuperação mais rápida e em coisa de 1, 2 dias ele já está em casa, já se recuperando. O governo brasileiro negou um pedido dos Estados Unidos para a extradição de Sergei Cherkasov, cidadão russo que é suspeito de atuar como espião. A informação foi reafirmada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, ao dizer que o homem continuará preso no Brasil. A Rússia já havia feito um pedido de extradição, mas só pode ser cumprido após a conclusão das investigações contra ele no Brasil. No dia 20 de julho, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão do suspeito do suposto espião. A defesa de Sergei argumenta que ele aguarda julgamento de recurso contra a condenação da Justiça Federal Paulista e que o tempo de prisão preventiva seria excessivo. Nos últimos 10 anos, mais de 2 milhões de moradias foram danificadas em todo o país por causa de eventos naturais, obrigando muitas famílias a deixarem suas casas. Segundo dados analisados pela Confederação Nacional de Municípios,
78% das cidades registraram estado de emergência ou de calamidade pública, especialmente por tempestades, inundações, enxurradas ou alagamentos. No período de 2013 a 2022, 107.413 moradias ficaram destruídas e mais de 4.200.000 pessoas tiveram de deixar suas casas em 2.640 municípios do país. De acordo com o estudo, o maior impacto econômico dos desastres relacionados ao excesso de água ocorre no setor habitacional. O prejuízo em todo o país de danos em habitação, nesse período de 10 anos, ultrapassa 26 bilhões de reais. E os municípios estão praticamente sozinhos na ponta para socorrer a população. A região sul soma o maior percentual de casas afetadas, com 46,79%, sendo 1 milhão de locais danificados e 54.559 destruídos, representando prejuízo financeiro de cerca de 4 bilhões de reais, 15,22% do total. Os municípios do Nordeste acumulam a maior perda financeira, de quase 16 bilhões de reais, 61,05%. Na região foram 310.627 habitações danificadas e 26.613 destruídas. Os anos analisados pelo Conselho Nacional dos Municípios, 2022 representa o pior cenário. Apenas no ano passado, 371.772 moradias foram danificadas ou destruídas. Antes disso, o ano com mais registro havia sido 2015, com 325.445. Já os registros de prejuízos financeiros estão mais concentrados no período de 2020 a 2022. Juntos, eles representam 18 bilhões e 300 milhões de reais, ou seja, mais de 70% do total dos últimos 10 anos. Vale destacar que, no período desses registros, a frequência de desastre foi mais intensa e afetou de maneira mais extensiva as áreas de alto risco, com densas ocupações, que têm aumentado, resultando em mais probabilidade de ocorrências. Além disso, as mudanças climáticas também contribuíram para o aumento. A CNM aponta que esses registros de desastres e danos são enviados pelos governos municipais desde 2012 pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Na plataforma é possível solicitar recursos do governo federal para ações de prevenção, respostas a desastres e de recuperação e reconstrução, além de registrar os desastres em tempo real e solicitar reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade pública. O mês de julho foi considerado o mais quente dos últimos 120 mil anos. Em algumas regiões dos Estados Unidos, os termômetros ultrapassaram os 50 graus. Mesmo faltando 4 dias para terminar, os cientistas já consideram o mês de julho como o mais quente visto no planeta Terra. De acordo com o relatório do Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia e da Organização Meteorológica Mundial, a temperatura média dos primeiros 23 dias do mês foi de 16,95 graus Celsius. Anteriormente, o recorde para o mês aconteceu em 2019, onde os termômetros ficaram na média de 16,63 graus Celsius. Os bancos mundiais de dados sobre temperatura possuem registros desde o ano de 1940, levando em consideração os registros climáticos extraídos de anéis de árvores, recifes de coral e núcleos de sedimentos do fundo do mar. Muitos cientistas dizem que é quase certo que essas temperaturas são as mais quentes que o planeta já viu em 120 mil anos. O calor vem causando danos sem precedentes em diversas regiões do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde algumas cidades registraram temperaturas acima dos 50 graus Celsius, as mortes relacionadas ao calor aumentaram e as pessoas estão sofrendo queimaduras com risco de vida. Na região do Mediterrâneo, mais de 40 pessoas morreram devido aos incêndios florestais que se espalharam pela região, alimentados por altas temperaturas. Na Ásia, ondas de calor intensas e prolongadas estão tirando vidas e ameaçando a segurança alimentar.
todo esse calor extraordinário está diretamente relacionado com a ação do homem e a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Até o momento, o fenômeno El Niño ainda não teve impacto nas temperaturas, pois está em fase de desenvolvimento. Porém, a expectativa é que nos próximos anos ele eleve as temperaturas ainda mais. De acordo com especialistas, quase todos os meses deste ano estão entre os mais quentes já vistos. Caso a tendência continue, 2023 será considerado um dos anos mais quentes já registrados. A Câmara dos Deputados convocou nesta semana uma audiência histórica sobre fenômenos aéreos não identificados, mais conhecidos como OVNIs. Um ex-oficial de inteligência da Força Aérea Americana disse que esses objetos misteriosos avistados merecem atenção nos níveis mais altos do governo. Ao longo de 2 horas, 3 testemunhas relataram seus encontros com objetos que desafiam a física e contaram sobre pilotos com medo de falar sobre o material biológico recuperado de embarcações e supostas retaliações contra denunciantes. 3 veteranos militares aposentados testemunharam, alertando que avistamentos são um problema de segurança nacional e que o governo tem mantido segredos sobre eles. David Grush, ex-oficial de inteligência da Força Aérea Americana, que em junho alegou que os Estados Unidos possuem veículos alienígenas intactos e parcialmente intactos. Ryan Graves, um piloto aposentado da Marinha que desde então fundou a American Force Safe Aerospace, que em seu site diz ser uma organização de defesa de problemas para segurança aeroespacial e segurança nacional como foco em fenômenos anômalos não identificados. David Fravor, um ex-comandante da Marinha que se lembra de ter visto um objeto estranho no céu durante uma missão de treinamento em 2004. A audiência não chegou a qualquer conclusão mais séria, nenhuma confirmação de vida alienígena, mas o fato de que as testemunhas receberam uma grande atenção perante o Congresso foi notável por si só. Parlamentares e testemunhas usaram o episódio para exigir maior transparência dos militares sobre os OVNIs. Nancy Mace, uma republicana da Carolina do Sul, pediu a Grush que explicasse o que ele sabia sobre os corpos não terrestres. Ela perguntou a ele se materiais biológicos foram recuperados de qualquer possível resquício de OVNI que teria sido recuperado pelo governo. Referindo-se a entrevistas anteriores à mídia, Grush respondeu que materiais biológicos vieram com algumas dessas recuperações. Eles eram humanos ou não humanos? Perguntou Mace. Não humano. E essa foi a avaliação de pessoas com conhecimento direto sobre o programa com quem conversei, respondeu Grush. Posteriormente, enquanto respondia a outras questões, ele confirmou que nunca tinha visto pessoalmente um corpo alienígena. As testemunhas pediram um processo de denúncia oficial para militares ou membros do público relatarem avistamentos inexplicáveis. Enquanto os legisladores republicanos e democratas levaram os assuntos a sério, alguns expressaram ceticismo de que a atividade extraterrestre estava em andamento. Apenas um complemento, essa audiência histórica sobre objetos voadores não identificados, os OVNIs, será na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. E veja a seguir, o levantamento feito em vários países mostrou que os jovens estão consumindo menos bebidas alcoólicas. E veja também o vídeo de um garotinho emocionado, mostra a importância de abrir os braços para a paternidade socioafetiva. O turismo de Mato Grosso do Sul acaba de ganhar uma ferramenta que promete fomentar os negócios. Inédita no país, a plataforma vai gerenciar informações importantes para o setor público e privado. Os números do setor de turismo em Mato Grosso do Sul são impressionantes. Gera 88 mil empregos diretos e indiretos. Por ano, movimenta 2 bilhões de reais. Ano passado, nosso estado recebeu cerca de 700 mil turistas. Só para a cidade de Bonito foram quase 300 mil visitantes. Estes são apenas alguns dados. Agora, se você quiser saber milhares de outras informações, tem uma plataforma para isso.
Este evento no auditório do Bioparque Pantanal foi para lançar a plataforma Alumia. Uma ferramenta que lança luz e cria novas expectativas para o turismo do Mato Grosso do Sul. Conhecer o hábito das pessoas que visitam o nosso estado, sejam brasileiros ou estrangeiros, o que nós precisamos de fazer para poder atrair aqueles que ainda não vieram para o nosso estado é fundamental para você criar um gerenciamento. Dá para saber, por exemplo, detalhes de hospedagem, demanda por destino turístico, padrões de consumo e mobilidade e até a opinião de cada visitante. A plataforma Alumia é voltada principalmente para o empresário do setor de turismo. Com base em muitos dados, eles podem planejar mais investimentos para Mato Grosso do Sul. Se for empresário do destino, para entender o comportamento do fluxo de turistas para a sua cidade, não somente para o seu empreendimento, verificar se ele tem que calibrar melhor a sua diária, promoção. O gestor público, mesma coisa, qual que é a estratégia que ele tem que tomar a partir dos fluxos, tomar a decisão, em que momento que é comprada a passagem aérea para vir para a sua cidade, aumento ou não de taxa de ocupação, a avaliação dos seus empreendimentos, para qualificar melhor. A plataforma Alumia está em constante construção, porque é alimentada a cada dia. Para nós é importante que esta ferramenta, o Alumia e outras ferramentas que estão também em desenvolvimento em todos os estados aí do Brasil, estabeleçam uma rede de inteligência de turismo, para que a gente possa conhecer, tanto pelo lado da Embratur, quanto pelo lado dos estados, tudo que a gente precisa referente a estatísticas da visitação de turismo em todo o Brasil. Então é só acessar alumia.tour.br e boa viagem. Um novo campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro será construído no Complexo do Alemão, na zona norte da capital fluminense. A Instituição Federal de Ensino Público é gratuito, atua em diferentes níveis de modalidades de ensino, com opções desde a formação inicial e continuada, ensino técnico de nível médio, graduação e até pós-graduação, lato e mestrado. Com atuação em 14 municípios do estado do Rio de Janeiro, atualmente agrega mais de 16 mil estudantes e oferece cerca de 150 cursos. O campus da Zona Norte será erguido na Avenida Itaoca. O anúncio ocorreu ao lado da Nave do Conhecimento Nova Brasília, no Complexo do Alemão. O reitor da instituição, Rafael Almeida, relembrou que a construção do novo campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro é um pedido antigo da comunidade e de organizações sociais. Dados de 2023 do relatório Covitel, pesquisa sobre hábitos de saúde dos brasileiros, apontaram que a vida noturna começa a mudar na geração Z, ou seja, a dos nascidos entre os anos de 1995 a 2010. A boa notícia é que os jovens estão consumindo menos álcool e dormindo mais cedo. Com o passar dos anos, diversos costumes vão tomando novas formas, criando novas situações e alterando a forma como uma juventude se porta. Segundo esse levantamento, a parcela de jovens de 18 a 24 anos que bebem álcool 3 ou mais vezes por semana caiu gradativamente desde o período pré-pandemia, de 10,7% para 8,1% neste ano. Os números mostram também que 19,3% dos brasileiros na mesma faixa etária fazem esse consumo abusivo de bebidas. O lado positivo é que essa foi a primeira vez que o índice ficou abaixo dos 20% desde 2015. Em 2023, pela primeira vez, o grupo dos mais jovens não teve a maior porcentagem no consumo regular de álcool. E essa não é uma tendência exclusivamente brasileira. Em uma outra pesquisa de 2022, 23% dos jovens consumidores com mais de 18 anos na Europa Ocidental disseram que nunca bebem e apenas 1% disse que bebe diariamente. Entre as conclusões, os pesquisadores destacam que o principal motivador para moderar o consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens está relacionado à necessidade de manter a reputação e o bom desempenho nas atividades rotineiras, principalmente no trabalho. Um outro fator é que a geração Z está priorizando a saúde e o bem-estar, procurando por ingredientes e marcas consideradas limpas.
a pandemia foi crucial para a mudança de ritmo na noite. Os especialistas estão chamando de cansaço rave o sentimento de exaustão que muitos sentem ao tentar retomar os velhos hábitos de lazer. Depois de 2 anos no sofá de casa, passar a noite em pé, interagindo com semi-conhecidos, pode não parecer mais tão relaxante e divertido. A Marcha para Jesus foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. O deputado Felipe Soares, do União Brasil, um dos coautores da lei, comemorou a conquista, que garante mais espaço, respeito e liberdade de expressão aos evangélicos. O Estado assumiu com a lei o compromisso de estimular, apoiar, preservar e divulgar o tradicional evento que reuniu mais de 200 mil pessoas nas ruas do Rio de Janeiro no ano passado. Uma vitória sem precedentes para todos os evangélicos da cidade. A lei contou com a coautoria do deputado Felipe Soares, que conta mais sobre a sua importância para preservar e garantir a manifestação evangélica. Olá a todos, deputado estadual Felipe Soares, e nesse vídeo eu quero aproveitar para compartilhar com vocês como me sinto orgulhoso e feliz em ser coautor da Lei 10.072 de 2023, que reconhece a Marcha para Jesus como patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Esse tipo de patrimônio geralmente é transmitido de geração em geração, proporcionando um sentimento profundo de identidade e continuidade. A Marcha para Jesus se enquadra perfeitamente nesse conceito. Com essa lei, buscamos garantir que a nossa fé e suas expressões culturais ganhem mais espaço, mais visibilidade, mais respeito e possibilidades dentro do poder público. É fundamental valorizar e proteger essas manifestações que fortalecem nossa herança cultural e crença, permitindo que elas sejam reconhecidas e celebradas por toda a sociedade. A 16ª edição do evento está marcada para o dia 19 de agosto. Mantendo a tradição, a concentração terá início às 2h da tarde na Avenida Presidente Vargas e seguirá até a Praça da Apoteose, onde grandes nomes da música gospel se revezarão no palco principal para uma grande festa de louvor e adoração a Deus. Um menino de apenas 4 anos emocionou o Brasil ao descobrir que seria adotado. A reação dele é a mesma que, com certeza, você vai ter agora. A história de Joninhas começa com um pedido especial em um simples bilhete que dá início a um novo e importante capítulo da vida dele. E aqui descrito: aceita ser meu filho? O menino de 4 anos se emociona e não hesita ao dizer sim para essa nova vida. O que você marcou? Um sim? Você quer que eu seja seu papai? O que eu sou para você agora, então? Papai Felipe, dá um abraço então, Papai Felipe. O agora papai Felipe, de 32 anos, conheceu Jonas Matias ao realizar trabalhos sociais na comunidade onde o menino mora com a mãe, desde que foi abandonado pelo pai em seus primeiros meses de vida. O laço entre os dois começou quando ele ainda era um bebê. O escritor conta que sempre ajudou a família com alimentos, fraldas e muito afeto, até nascer o desejo de assumir a paternidade socioafetiva do garoto. Eu estava buscando maneiras, na verdade, maneiras de eu poder transformar ele em meu filho mesmo. Foi aí que até vi uma publicação do meu advogado, que sempre faz publicações informativas, e eu vi sobre a paternidade socioafetiva. Ele publicou, até pediu auxílio e que a gente deu entrada para fazer toda essa parte legal também. A paternidade ou maternidade socioafetiva é juridicamente reconhecida com base no afeto, sem que haja vínculo de sangue ou adoção propriamente dita. Mas a partir desse reconhecimento, aquele pai ou mãe
passa a ter os mesmos direitos e deveres com a criança e também tem seu nome registrado na certidão de nascimento dela. Nesse caso, pode ser requerida inclusive a guarda compartilhada da criança, como explica o advogado que cuida do caso de Felipe. O Felipe soube tratar muito bem com o pai biológico, com a mãe e também participar disso daí de uma forma que os pais identificaram que ele está muito bem cuidado com o Felipe, que o Felipe exerce os cuidados e tem todas as responsabilidades. Mas ele terá todos os direitos de um pai, também as obrigações. Apesar de menos habitual, segundo o advogado, a paternidade socioafetiva tem se tornado uma alternativa mais assertiva à adoção. Nós fugimos da adoção à brasileira, que ela pode estar envolvida em uma prática criminosa, e também saímos da adoção, que existem todos aqueles critérios relacionados à adoção quando ela é iniciada já pelo processo onde existe a atuação do Estado, que são o caso das crianças abrigadas. Ela é uma alternativa entre as duas, para que, quando existe essa afinidade, a criança não fique desamparada. A história de Joninhas tem se tornado exemplo para muita gente. E eu tenho conversado muito com esses pais, e eu digo assim, se eles têm uma vontade tão grande assim, de ser pai, de estar envolvido, é bom eles começarem desde hoje. Não esperar realmente, porque é muito burocrático no caso, e está certo, tem que ser. Mas começar desde hoje a padrinhar crianças, tantos orfanatos, né, tantas crianças que foram abandonadas. Eu acredito que a partir do momento que eles começam a ter empatia com outras crianças, mostrando seu amor, fica tudo mais fácil, com certeza. Fica a dica então para quem busca um final feliz, como o papai Felipe e seu novo filho Joninhas. Ei, você! Eu te amo muito! E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.